vai falar sobre os 160 anos. É aqui, não é pra ela não quer sair não. Tá fazendo a coisa errada. Vai falar sobre os 160 anos da cidade de Campina Grande, mas vale ressaltar que são 160 anos de Campina como cidade, porque antes disso ela já foi vila, já foi freguesia, para ela poder se constituir como cidade. Aí esse quadro inicial vai representar basicamente a chegada do capitão Mó Teodósio de Oliveira no território que atualmente é Campina Grande. E aí todo o processo de colonização e aculturação dos povos originários. Presentes aqui nesse território eram os cariris e os arius. Os cariris eram um grupo indígena mais resistente, então muitos deles morreram em confronto contra a colonização e os que sobraram foram mais para a parte do sertão nordestino. Aí desde aquele período inicial, foi imposta a fé católica e a padroeira da cidade, que é a Imaculada Conceição, ela se perpetua até os dias atuais. Aqui é a imagem da catedral da cidade. Inicialmente ela foi feita só como formato de capela pequenininha, aí posteriormente ela foi reformada para esse formato de catedral em 1769, ela é bem antiga. Aí aqui é uma imagem mais antiga desse açude velho. Ele foi construído em 1829 com o intuito de abastecer a cidade com água potável. Só que infelizmente ele recebe rede de esgoto. Aí ele é extremamente poluído. Aí para poder fazer um projeto para renovar a água desse açude, teria que tirar a rede de esgoto todinha do canal no meio da cidade. Aí teria que ter um investimento grande do governo. Demais. Aí aqui é basicamente o ciclo do algodão, que foi o ciclo do ouro branco aqui em Campina. Campina Grande foi um grande polo comercial, tanto nacional como internacionalmente, no comércio do algodão. No início da década de 90, era a segunda maior exportadora de algodão do mundo. Só que não era Campina Grande que produzia, era as cidades circunvizinhas. Aí traziam para Campinas, Campina Grande comercializava e vendia para fora. Aí foi durante esse período histórico que foi construída a ferrovia na cidade. E sempre também, a gente, infelizmente, a mão de obra escrava. Sempre desse jeito, para construir o império na época. Aí esses quadros vão retratar, eu achei bem lindos. É bem vivo, viu? Retrata bem, né? Muito bem mesmo. E se eu falar a você que eu já arranquei esses troços desse algodão, já colhi algodão, é horrível, viu? Dá trabalho. Para dar 1 quilo você sofre. Porque é bem maneiro, tem que retirar todos os caroços, tem que ir só o algodão, não pode ir um caroço desse, não pode ir. E imagino como foi o sofrimento desse pessoal da época, viu? Porque menino, eu já fiz esse trabalho manual de arrancar, que nós colher algodão, ixi, meu Deus do céu. Ainda mais quando é escrava, que é pior mesmo. Porque aí vem as formas insalubres, né? Sem alimentação adequada, sem uma água. É tudo na base do ou faz ou morre. Que eles tinham que dar por dia, né? Justamente. A meta. Justamente. Para informar que esse Museu de Arte Popular pertence ao EPB, que é a Universidade Estadual. Ele é conhecido popularmente como Museu dos Três Pandeiros, devido a esse formato arquitetônico, que parece com pandeiros realmente. E porque do outro lado da rua temos a estátua de Jackson do Pandeiro com Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, que eu vi lá no outro lado. E foi a última obra de Oscar de Niemeyer em vida. Essa obra aqui foi a última obra dele em vida. Essa aqui. Foram feitas outras obras dele após sua morte, dos projetos, né? Mas com ele vivo, que no caso, essa que nós estamos aqui agora, em cima, nós estamos nisso aqui, né? Tá nesse suspenso. Ó, Pronto, nós estamos nesse aqui. Foi o último, porque ele estava vivo ainda quando ele construiu, foi essa obra aqui. Estamos aqui agora, nesse momento, contando essa história. E ainda tem mais essas duas aqui ainda. E aqui está, a última obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Menino, como eu soube ler. Erguida em vida. Então aí, se você vier a Campina Grande, não venha só dançar forró, venha descobrir também a história. A gente chega com energia elétrica só em 1920, um marco histórico, que todo mundo se reúne, para observar a chegada da energia elétrica. É igual agora que a gente está andando aí, eu estou acompanhando aquele transformador e você vê que um transformador hoje também já mobilizou muita gente. Tudo que é novidade movimenta muita gente aqui, ó. Não foi diferente em 1920 aí, ó. Foi igualzinho está sendo agora. Uma curiosidade sobre essa rua, é uma rua do centro da cidade que se chama Maciel Pinheiro. Maciel Pinheiro. Uma curiosidade sobre ela é que ela foi a primeira e a única rua em Campina Grande com modelo de fiação embutida.
subterrânea. Para não ficar a fiação exposta. Só que como o custo foi muito alto, aí ficou a única rua na cidade com esse modelo de fiação. Aí a iluminação funciona até hoje assim. Todas elas aqui, ó, você não vai ver fio por suspenso. Todos eles são subterrâneos. É a única rua, é a rua Maciel Pinheiro. Aqui em Campina Grande, no centro. Então, venha conhecer a história de Campina Grande, venha conhecer como é que Campina Grande foi construída. Tem aqui tudo para você conhecer. Como é teu nome? Marjorie é a pessoa que lhe atende aqui. Ela tá tudo decorado, não tá lendo nada, meu amigo. Eu já tinha pegado uns 3 pedaços de papel para ler. Continue, Marjorie. Aqui a gente chega com água encanada, 7 anos após a energia elétrica. Após 7 anos, 1927, dali, outro marco. Aí vinha da cidade de Puxinamã, na época, que é uma cidade aqui ao lado. Atualmente a água Campina Grande é abastecida pela cidade de Boqueirão. Que lá tem um açude que também se chama Boqueirão, que abastece não só Campina, como cidades circunvizinhas também. A gente vai ver alguns edifícios importantes da época, como o prédio dos Correios, o Cine Capitólio, que era um cinema, está com um projeto para reformar ele, porque ele ficou inativo. Então tá para voltar, né? Então tá para voltar aí, uma novidade bem antiga, mas que vai se tornar novidade novamente. Tá em reforma para voltar a ser ativo. Aqui na Praça da Bandeira, que é uma praça comercial, até hoje, na praça comercial. O Cine Avenida era outro cinema, que também ele não funciona mais, hoje em dia nem existe mais, mas foi muito importante na época, que era um cinema da cidade, né? A população ia. Aqui é o Teatro Municipal, ele funciona assim. Ainda está ativo. Tem um formato arquitetônico, formato de apito, ó, se você reparar. É isso mesmo, ia dizer agora, parece um apito. Aqui é o Açude Velho. Visto de cima. Aqui onde estamos, o ano de quando foi construído. Olha aí, antes dessa obra ser erguida, olha como ela era. Antes. Só que essa foto ela foi tirada um pouco depois dessa data, porque já está bem desenvolvida ao redor, né? Verdade. Aí aqui o Açude Novo. É uma curiosidade, o Açude Novo ele é mais antigo que o Açude Velho. Oxi! Vou explicar. Aqui era um açude que acabou secando, ó, dá pra ver pela região geográfica, né? Verdade. E aí quando ele secou, foi feita a construção daquele. Aí aqui foi feita uma reforma, foi esse monumento com a fonte ao redor. Aí após essa reforma foi conhecido como Açude Novo, mas já não era realmente tão novo, um açude, né? Ele foi só renomado aqui em não era mais um açude. Porque não era mais açude. Mas ficou conhecido como Açude Novo por causa da reforma. E até a data aqui a gente dá para ver, né? Açude Velho de 29 a 31. Isso. E aqui de 76, então... Aí ano passado foi feita uma outra reforma, porque o Açude Novo ele fica ao lado do Parque do Povo, que é aqui, ó, onde ocorre o maior São João do mundo. Aí ano passado foi feita uma outra reforma para unificar o Açude Novo com o Parque do Povo. Para realmente comportar a população. A festa, né? Porque a gente recebe muito turista nessa época do ano. E fica super lotado mesmo. Ficou ótimo a reforma. Bom demais, tá vendo aí, meu povo? Venham a Campina Grande, não venham só atrás do forró também não, meu povo. Venham também conhecer, venham aqui ouvir a Marjorie. Esse quadro aqui, ele pertence a outro museu aqui em Campinas e solicitaram de volta, por isso que ele foi retirado. Eita! Aí fala um pouco da revolta dos quebra-quilos, que é uma revolta que ocorreu aqui no Nordeste, em Campina Grande também, e uma das formas dela se espalhar por todo o Nordeste, essa revolta, foi através de histórias de cordel, porque o cordel ele funcionou como jornal do povo naquela época. O jornal. A gente estava com uma exposição só de cordel, ela saiu, mas vai voltar mês que vem. Aí, no mesmo período de recomeçar já agora do São João, a pessoa também vai estar aberta aqui funcionando, né? Já pode vir aqui aproveitar e conhecer mais, né? Aí esse espaço aqui é basicamente de devoção para quem é católico com a padroeira, né? Que é a Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Pode falar. E ela foi produzida pela artista Helene Albadejo, em conjunto com a Universidade Estadual daqui da Paraíba. E aí foi um projeto de pesquisa da artista, tanto na França como na Espanha, com mulheres refugiadas, mulheres cristãs, muçulmanas e judias, e todo o processo de discriminação, preconceito e feminicídio que elas sofreram, tanto no país de origem, que elas fugiram, né, com tudo que está acontecendo, e o que elas sofrem também ao chegar em um novo local, por serem muçulmanas. Então aí quer dizer que mesmo... pesquisa.
mesmo ela estando em outro país, ela ainda passaram por discriminação, que já chegam aí a, assim, não ser bem aceita, né, na população, que elas escolheram para se achegar, é como se tivesse sido rejeitada Por causa de uma guerra religiosa. Guerra religiosa, é verdade. E aí vai ter fotografia de algumas mulheres com um pouco de suas histórias reais, só o nome delas que é fictício para preservar a identidade. Aí pode ficar à vontade para ver um pouco da história dela. Pronto. Vou acompanhar aqui um pouco, se vocês que vão ver aí, ó. Tem aqui as histórias, aqui foi feita através de pesquisa, como a Marjorie acabou de falar ali. São mulheres que vêm de outros países buscando refúgio aqui no país. E aí elas encontram também um tipo de preconceito. E aqui foi feito a partir de pesquisas e estudos, certo? E também avisar vocês que essas exposições, elas também sofrem mudanças, ela não é sempre repetida, ela tem uma validade aqui a ficar. Os nomes são fictícios, certo? Para preservar a identidade. Então você vai acompanhando aqui dentro do contexto de vida que elas buscaram uma melhoria e encontraram também dificuldades. Então é bom você vir um pouco a Campina Grande e você também buscar o conhecimento, né? Viver apenas aprisionada noites e noites de balada, de festa. Venha conhecer um pouco da terra que você veio visitar, passar um dia, passar dois, passar três. Você vai ter uma riqueza de informações para contar aos seus amigos e eles também vêm aqui aproveitar e conhecer também de perto a história de Campina Grande e também visitar a história do passado, presente e talvez estejamos indo para o futuro, beleza? Ela vai falar sobre os sertões que atravessam. Aí é uma exposição constituída de fotografias, 25 fotografias, que foram tecidas pelas artistas e que mostra que os sertões vão além da seca do que muita gente acredita. Tem também as suas características, a sua riqueza, a sua fé, vai ter rezas ali, que é uma característica forte também do sertão nordestino e que vai além do que muitas pessoas acham sobre a seca. Aí pode ficar à vontade para observar. Registrar aqui as imagens. Tá ok, Marjorie. Muito obrigado aí a Marjorie que está me dando todas as informações de suporte aqui para que eu passe para vocês aí que estão assistindo aqui através do canal Jailson de Bike, seu canal. Isso aqui eu me lembro muito bem, eu vi vovó usar. Você acompanha aí, estamos aqui em Campina Grande. Estamos visitando aqui um pouco a história de Campina Grande, aproveitando, né, a passagem por aqui. Isso aqui eu conheço demais, menino. O rede. Vocês conhecem a cangaia? Isso aqui é uma cangaia. Para quem não conhece, nem nunca ouviu falar, aí está uma cangaia original. Isso aqui é tudo colocado nos lombos dos quadrúpedes. Olha, isso aqui é colocado para os bichinhos puxarem. É muita coisa. E essa exposição que está aqui sendo retratada por fotos e também por alguns tipos de arquitetura, né, de obra de arte, ela vai ser renovada agora no final do mês de maio, certo? Ela não ficará aqui em exposição por muito tempo. Ela tem o tempo dela já definido. Aqui eles fazem renovações das obras para que você possa visitar obras diferentes, ter o que visitar, não é isso? Então fiquem à vontade para visitar a história de Campina Grande e a história que Campina Grande também tem para contar. Tudo tem um lado de histórias, né? Olha.
As primeiras máquinas de costura. Você nunca tinha visto uma dessa. Você que nunca viu a primeira. Aí já começou a mudar, olha a evolução delas. E assim vai. Quantos anos será que tem uma maquinazinha dessa? Pois é, povo. Eu curto isso, viu? Eu curto muito as histórias. Eu gosto de história porque ela conta, né, como chegamos até aqui. E como foi que chegamos. Tudo aqui nessa arquitetura. Eu acho mais massa esse negócio suspenso sobre a água, velho. Olha aí. Tu é doido, macho. A gente tava ali dentro. Oscar Niemeyer. O homem era um arquiteto nato. O homem tinha senha. Se não tiver a senha, não entre. Que dá muito errado. O homem tinha a senha da arquitetura, viu, meu povo? Aqui você quando sobe, aí você tá em cima aqui do açude velho. Ali tem aquele negócio suspenso. Você tá entendendo, não? Estamos por Campina Grande, conhecendo um pouco da história de Campina Grande, hein, meu povo? Tá pensando, né? Já esse bike também é cultura, é história, é informação. Conteúdo de primeira para você aprender, conhecer e poder contar, né? Aliás, a gente não vive somente de andar. Tem que ter uma história para contar. E aqui estamos nós, em Campina Grande, é o que liga. Estávamos aqui agora no Museu de Arte Popular Paraíba, em Campina Grande. Aqui, ó, Museu de Arte Popular da Paraíba. E ali está ela, a minha bicicleta, quem me trouxe para cá. Tu descesse por quê, Major? Não, o que é isso aí? É a tecnologia. Aí, estamos por cá, por Campina Grande aqui reunido. Uma coisa bem básica, eu acho uma coisa bem básica. E aí, meu povo, você vê ali a última obra em vida de Oscar Niemeyer. E ela tem um formato de pandeiro, bem redondão, olha lá, o suspense. Agora não dá pra forçado não. Campina Grande, diferente. Você aqui tá vendo Campina Grande do jeito diferente, viu? Pessoal aqui cuidando da saúde, dando a carreirinha. E a gente viu um pouco da história aí nos vídeos anteriores, né?